Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Meu nome é Cláudia Pacheco, sou assistente do professor Norberto Kepp, que é o presidente e criador da Sociedade de Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica. E nós estamos aqui todas as semanas com os senhores para darmos as informações dessa ciência que unificou o campo da psicologia, da filosofia e da metafísica e que pode ser aplicada em todas as outras ciências, desde a economia, a sociologia, mesmo a medicina. Então, estamos aqui para transmitir essas noções aos senhores, esse movimento de conscientização que nossa sociedade promove, não só no Brasil, mas em cidades do exterior e mesmo da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos e em outros países que estão aprendendo muito com essa ciência criada e desenvolvida no Brasil. Olá, Dr. Kepp. Eu escrevi um livro chamado Terra, Planeta Ilusório, que é este aqui, no qual eu procuro mostrar o seguinte: eu dividi em 3 partes. Eu procurei mostrar o que nós perdemos, né? O paraíso que nós perdemos. A segunda parte mostra como nós vivemos agora num mundo totalmente fora da realidade, ilusório, que é o mundo dos sentidos, mas que nós poderemos voltar, se nós tivermos consciência de tudo isso, novamente para esse mundo maravilhoso que foi perdido, aquele mundo divino, né, que o ser humano vivia, e ele deixou um dia, por questões que nós chamamos de patológicas, né? Agora, a religião chama por questão de pecado, e a filosofia, evidentemente, daria o nome de sofisma. Veja um cartaz no qual eu escrevi sobre esses 3 elementos que são a base da civilização. Vejam aí. Sem filosofia e teologia, não há equilíbrio no ser humano. Então, o que eu quis falar com isso é que a ciência moderna, eu falo mais no campo freudiano, da psicanálise, da psicoterapia também em geral. Geralmente a tendência é de estudar o ser humano por um prisma, chamado assim, científico, né? Uma metodologia científica, indutiva, como fala. E eu tenho mostrado nos programas de televisão, de rádio, que essa ideia que o ser humano poderia ser entendido pelo aspecto científico é totalmente errônea. Por quê? Porque o aspecto científico forma apenas uma parte, vamos dizer, a parte prática do ser humano, a parte também artística, né? E o ser humano fazendo uma psicoterapia baseada só nesse aspecto, a psicoterapia é incompleta, porque o ser humano, antes de tudo, ele tem aquilo que o alemão chama, né, na língua alemã, Weltanschauung, quer dizer, uma filosofia de vida sobre o mundo em geral, a sua filosofia de vida e principalmente a teologia, quer dizer, a questão da crença no Criador. Então, um grande pensador que revolucionou a cultura da humanidade, que mudou totalmente os rumos da cultura humana, veja aí a foto dele. Immanuel Kant. Ele viveu, como os senhores notam aí, no século XVIII, né? Que foi o século da grande mudança da humanidade para uma vida democrática, quando os reis perderam, vamos dizer, as suas pompas, né? Perderam o poder. E eu gostaria de mostrar também as ideias do Kant. Vejam lá. Primeiro lugar, né? O espírito humano não é uma cera passiva, pois além das ideias e sensações,
existe o espírito. Notem que o Kant falou que o ser humano não seria só um elemento experimental, um elemento assim indutivo, um elemento só de sensações, que o ser humano é também, um ser humano é espiritual, principalmente. Ele escreveu esse trabalho na Crítica à Razão Pura, para mostrar que sem o elemento teológico, quer dizer, sem o ser humano ter consciência desse elemento, era incompleto mesmo no campo da filosofia. Agora, ele, vamos dizer, se adiantou no tempo, mostrando uma filosofia que depois o mundo todo seguiu. Veja, em segundo lugar, o que ele falou. Sentimos que somos imortais, devendo fazer o bem desinteressadamente, o que nos dará compensação centuplicada. Notem que aí ele entrou, então, novamente na teologia, porque a ideia, até aquela época, era uma ideia aristotélica, né, tomista também, em que tudo viria através dos sentidos. Então ele mostrou que não, que os sentidos não eram. Já na filosofia antiga era uma pequena parte do ser humano. Então agora na ciência moderna, na psicanálise freudiana, em geral, né, na ciência atual, seja na psicopatologia ou na ciência física, na biologia, na botânica, tentam entender tudo através de uma partezinha diminuta que é a sensorial. Então, por exemplo, esse microfone que está aqui, né? Ele, se eu não sentir pela vista, pelas sensações que ele existe, ele não existiria. Quer dizer, a ciência tem uma ideia seguinte, que somente aquilo que atinge os sentidos é que existe. Agora, os sentidos são diminutos, né, na vida do ser humano. Como é que a gente pode experimentar um pensamento? Como é que pode experimentar uma sensação, uma intenção da pessoa, uma atitude no campo emocional, no campo intelectual, ou no campo artístico, se não está, vamos dizer, dentro da sensação? Então a ciência reduziu muito o conhecimento do ser humano, que ele é um ser assim enorme, né? Colossal, no conhecimento, nas emoções e também, né, nas artes. E essa ideia científica reduziu a um conhecimento diminuto. É por isso que a civilização não deslancha, né? Não sai. É uma civilização emperrada que nós estamos. Agora, eu gostaria de ver o quarto elemento aí que o Kant tratou. Quarto lugar, veja lá. O povo... O senhor vai pular Não, terceira. veja o quarto. Okay. O povo não deveria permitir que seus governantes organizassem exércitos, pois eles estimulam as guerras. Kant foi conceitualista, colocando o ser humano como o fator mais agente de todos. Então, nota-se, na filosofia, ele teve essa ideia, né, tão extensa. Na ciência moderna, a ideia foi mais reduzida ainda, e nós estamos tentando colocar uma ideia melhor do ser humano para a sociedade, para a própria ciência deslanchar, se desenvolver, para conseguir um desenvolvimento que precisa ter. E a sociedade crescer vamos dizer, numa dimensão que o ser humano pode alcançar. Agora, um autor que seguiu Kant, que inspirou inclusive a psicopatologia moderna, veja a foto dele. Arthur Schopenhauer. Ele era um judeu alemão, né, que seguiu Freud. Agora, o Schopenhauer, ele então tinha, vamos dizer, uma filosofia germânica como o próprio Freud tinha. E veja o que ele falava. Só é possível conhecer o que nos aparece e não a coisa em si, inspirando-se em Kant. Compreende? O Kant dizia que o elemento essencial era impossível de ser conhecido
porque estava fora do campo de observação. Isso levou um Herzer, um alemão, ele, quando leu o trabalho do Kant, falou: se eu ler muito Kant, eu vou ficar doido. Porque ele mostrava, veja aí, a patologia do ser humano, né? Então, o Schopenhauer mostrou o seguinte, que a nossa civilização como está atualmente é uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual eu escrevi nesse livro A Terra, o Planeta Ilusório, porque o que eu mostro nesse livro veja, o estupor, né, que tinha lá a figura no livro, que o ser humano está dentro de um mundo totalmente artificial, sem graça, né? Um mundo assim que não deveria existir, um mundo que praticamente foi muito reduzido. E veja, Schopenhauer, o que mais ele escreveu? O real é cego e irracional. E depois? O inconsciente, de Sigmund Freud. A consciência seria a mera superfície da mente, a crosta. Viver é sofrer. O mal é inerente à existência humana, portanto era pessimista. E os momentos felizes se obtêm através das artes e pela conduta ética. Concepção de vida completamente invertida, pois a máscara seria a realidade e o bem impossível de ser usufruído. Então eu gostaria agora de explicar esses elementos agora no segundo segmento. Até já. Neste livro, Terra, o Planeta Ilusório, o Dr. Kepp procura trazer para o campo da ciência, para o campo da prática da psicoterapia, para o nosso dia a dia, toda essa noção da nossa ligação com o eterno. Normalmente nós temos a ideia de que o eterno é algo meio longínquo, para depois desta vida, algo meio até questionável, fantasioso. O que o Dr. Kepp mostra pelos estudos dele, mesmo pela ciência que ele desenvolveu, que o que realmente é questionável e ilusório é a nossa vida aqui, neste planeta Terra. A maneira que nós vivemos, os valores que nós desenvolvemos e a quantidade enorme de ilusões e de máscara que nós fabricamos. E que a nossa existência aqui passou a ser mais ou menos como uma existência, uma quimera ou mesmo um drama, um pesadelo. Porque o ser humano cria uma série enorme de dificuldades de forma até artificial que nunca ele precisaria viver. Eu não falo só a nível individual, eu falo mesmo a nível social, a nível planetário. As guerras, as epidemias, as doenças, as catástrofes, tudo isso é como um resultado desse drama, dessa loucura que nós representamos no nosso dia a dia. E por que nós representamos? Porque na nossa realidade, na nossa essência, na substância básica da nossa vida, nós não temos nenhum desses componentes trágicos e patológicos. Nós, na nossa origem, como nós fomos criados, tudo o que existe na vida, o que existia na nossa vida, era bom, belo e verdadeiro. E a nossa existência é eterna. Então, o ser humano, por negar tudo isso, ele começou a criar uma existência artificial e ilusória. Para explicar melhor o Schopenhauer, ele deu ideia de pessimismo, né? Ele falava que, por exemplo, a mulher era de cabelos compridos e ideias curtas. E podia falar também que o homem era de cabelos curtos e ideias mais curtas ainda, se ele estivesse, né, falando totalmente a verdade. Mas notem que o sofrimento da humanidade
Veio por essa inversão, né? A humanidade quer viver agora os sentidos que são diminutos. O que são os sentidos, né? Alimentação, é dinheiro, é sexo, é poder, né? São esses elementos que predominam na sociedade que todos querem. Veja um elemento que eu coloquei aí que pode explicar. Veja aí. Olha lá, veja no centro tem a essência, né? A essência é a perfeição, vamos dizer, é o aspecto mais divino do ser humano. Mas ao redor, veja lá, tem os sentimentos ruins, os pensamentos ruins. Então, essa essência e essa perfeição estão praticamente cercadas aí no centro, não deixando ela viver, não deixando o ser humano usufruir. Então, o que ele fez? Ao redor, ele ficou doente, então ele fez a máscara, né? A máscara é uma atitude artificial, é uma atitude assim, vamos dizer, de fingimento, né? A máscara é uma atitude que a pessoa toma de falsidade. Então, o que acontece, né? Que o ser humano, ele, para não querer ver a questão da teomania, a questão do narcisismo, da megalomania, então ele criou um aspecto falso na conduta dele, que é a máscara. É por isso que ele sofre. Então, ele acha que tendo, vamos dizer, glórias assim, mundanas, vamos dizer, no poder, glórias assim de receber um prêmio, uma latinha no pescoço, como eu falo sempre. Então, isso é o máximo que o ser humano tem. E ele nunca está contente, porque o máximo que ele podia ter é entrar na perfeição, que é a parte divina que ele teria, e viver esse aspecto divino que ele vivia no paraíso. Então, eu pus um dístico, veja o que fala. O ser humano sofre por não querer ser bom, como é no fundo da personalidade. Então, notem que essa questão da perfeição que o ser humano tem é fundamental o ser humano ter consciência, como nós estamos mostrando constantemente aqui há vários anos, que ele tem que voltar a esse centro perfeito que, infelizmente, o Kant falou, e eu também o Schopenhauer, que seguiu o Kant, falou que seria impossível de chegar lá, porque isso era vedado ao ser humano. Não, isso é tudo que o ser humano tem de mais importante na vida dele, esse centro divino que ele tem, que é o contato com tudo que é universal, inclusive o contato com o Criador. É por esse motivo que surgiram autores, veja esse aí que eu vou mostrar agora. Theodor Wiesengrund, que é Adorno. O Theodor era um pensador que, inclusive, ele ajudou a fazer o estruturalismo e também o círculo vienense. Veja as ideias dele. O poder econômico dominou a vida social. É o segundo. A rádio, a televisão e cinema são atualmente exploração econômica. Então, os senhores notem que interessante, o ser humano atualmente vale um preço, ele vale o que ele faz, o que ele ganha, ele faz o dinheiro, mas escuta, e a cultura, né? E a sabedoria, e as artes, a civilização, o bem. Então, é só dinheiro, é por isso que a sociedade está nessa confusão e nesse marasmo, porque essa ideia de capitalismo como fundamental para o ser humano é uma ideia de reduzir a dimensão do ser humano, quer dizer, torná-lo assim um indivíduo totalmente subordinado ao dinheiro, subordinado ao poder social, até ao alimento, né? Que o indivíduo come e tem que pagar por aquilo. Então, uma criança, seja onde for que ela nasça, ela já nasce devendo 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares, que é uma verdadeira piada nisso. Veja o Theodor Wiesengrund, terceiro lugar, o que ele fala. O capitalismo impede a formação de indivíduos autônomos,
e independentes. E quarto, Destrói a consciência da humanidade e engana o povo com seu comércio fraudulento. A escola de Frankfurt trouxe enorme consciência, mas sem ver a causa psicopatológica. notem então que ele era dessa escola de Frankfurt, na Alemanha, né? E ele continuou com o pensamento do Kant, mas ele já fez uma certa mudança. Então ele mostra o quê, né? Nessas duas últimas sentenças, que o capitalismo transtornou a humanidade, colocou então o ser humano dependente do que ele ganha. É um total absurdo, porque o dinheiro é inferior ao ser humano. Então ele se rebaixou a um nível inferior ao que ele é, né? Até mesmo ao dinheiro. E depois ele falou que destruiu a consciência da humanidade, porque o indivíduo ávido pelo sensorial, pelo sensorialismo, que foi trazido a essa ideia por Aristóteles, né? Que contrariou Platão. Então, senhores, vejam que quando nós falamos desses autores, nós não falamos de algo assim longe de nós. Quando fala de Aristóteles, que viveu há 2.600 anos atrás, muito antes de Cristo, quando fala de Aristóteles, o mundo vive o que Aristóteles trouxe. Então, o mundo vive uma orientação de 2.600 anos, compreende? Agora, o que levou essa orientação? O Goya era um pintor espanhol, né? O Goya fez desenhos muito psicológicos, desenhos assim que mostravam a situação da humanidade. Veja essa figura aí que ele mostra. Puxa, Dr. Kepp, esse é o Colossus do Goya. Nota que lá embaixo estão as pessoas e lá em cima um colosso, como se fosse um demônio dominando a humanidade, né? Quer dizer, o que mostra é que o ser humano é dominado por algo assim espiritual superior que ele não conhece porque ele saiu do mundo espiritual. Agora, tem um desenho que ele fez que sempre impressiona quando as pessoas notam, porque esse desenho mostra a que o ser humano reduziu comida para os espíritos. Veja aí. Saturno devorando seu filho. Esse Saturno aí pode ser colocado como sendo o demônio. Então, senhores, notem que o pintor, ele caracteriza bem o acontecimento com a humanidade. Agora, um outro autor, inclusive da Alemanha, eu gostaria de mostrar a foto dele. Friedrich Nietzsche. Ele, então, seguiu uma ideia invertida, uma ideia patológica, né? E isso traz muitos problemas, inclusive falo muito dele atualmente. O que ele fez, né? Veja lá. Doença e saúde são idênticas. Os senhores acham que uma pessoa que tem um estômago ruim e outra que tem um estômago bom não são totalmente diferentes? Mas aí a ideia que ele tem, que é tirada, inclusive, de Zoroastro, né? Que o físico pertence ao demônio e a alma pertenceria a Deus, que é uma ideia totalmente errônea, que praticamente o mal é uma privação ao bem, e não o mal seria uma entidade, não é? Veja em segundo lugar o que ele escreve. A fisiologia é idêntica à patologia. Então notem que a fisiologia não é idêntica. A fisiologia é apenas um subproduto da psicologia, né? Da vida psíquica. E não é contra a vida psíquica. Quem aceita a vida psíquica tem um corpo melhor, tem uma saúde melhor, tem uma estrutura melhor, é mais feliz. Veja em terceiro lugar. A loucura esconde um poder fatal e demasiadamente certo. Certo, a loucura é certa. Por isso que ele faleceu com 46 anos, né? Faleceu doente grave, esquizofrênico mesmo.
Veja em quarto lugar. Onde existe a loucura, existe o gênio e a sabedoria. Então, a loucura vindo do mal, né? É uma inversão que ele fez. A loucura é algo divino. Depois. A loucura realizou os grandes feitos na Grécia Antiga. Então, É uma plena dialética platônica hegeliana, causando total confusão mental. vamos ver agora as perguntas. Então, este livro do Dr. Kepp tem o nome de Terra, o planeta ilusório, quer dizer, o planeta irreal. E a capa, né, é uma pintura do Munch, aquele pintor europeu, que se chama O Grito. Então aqui nós vemos uma pessoa desesperada, angustiada, aflita. E esse é o mundo que nós vivemos, né? As pessoas com síndrome de pânico, apavoradas, angustiadas. E esse, então, é um mundo irreal, porque o mundo real seria todos estarem desenvolvidos, com alegria, felicidade, bem-estar. Isso seria a realidade. Então é por isso que o nome do livro é Terra, o planeta ilusório. É o mundo que nós construímos para viver. Então diz aqui: o ser humano prefere viver mais no mal do que no bem, mas não querendo se sentir mal, o que evidentemente é um verdadeiro contrassenso. Então isso é interessante porque ninguém gosta, na verdade, das consequências que esse viver no mal traz. Mas na hora de ter que trabalhar com as causas da escolha do mal, né, essa tremenda atração que nós temos pelo nocivo, pelo destrutivo, por causa da inversão, aí ninguém quer ver que isso acontece. Quando o ser humano se desliga da energia divina, cai no vácuo psicológico, motivo pelo qual não apresenta mais ideias corretas, emoção de amor e conduta plausível. Temos de admitir que passamos da existência real para outra irreal, motivo pelo qual adoecemos, envelhecemos e morremos. Se estamos em algo artificial, é lógico que automaticamente chegaremos a um fim. Então Kepp escreve aqui no seu livro Terra, Planeta Ilusório que o mundo é dirigido pela parte desconhecida do homem e que o ideal do ser humano é viver representando. Então, o que ele quer dizer com isso? Entre outras coisas, Kepp quer dizer que o sofrimento do ser humano é intenso porque ele nunca aceita ser o que ele é. E o que nós somos não é algo da decisão da nossa vontade, nós somos o resultado da criação da natureza divina, né? Quer dizer, nós somos o resultado de um complexo psicogenético, energético, e podemos desenvolver isso ou coartar, destruir isso. Agora, tudo isso que nós fazemos, todas essas ideias que nós construímos a respeito de nós mesmos, mais faz relação com um mundo de representação, de teatro, de artificialidade que nos custa muito caro. Nos custa muito caro em termos de saúde orgânica, de saúde psíquica, de desastres de relacionamentos, desastre profissional, de atraso de civilização. Então, se nós queremos viver de acordo com o que nós imaginamos, o que a gente cria é isso que nós podemos chamar de loucura, de psicossociopatologia. Eu vou pôr aí uma sentença que é muito útil os senhores decorarem, né? Os senhores entenderem bem para colocarem na vida. Veja aí. Não realizar o bem para os outros é não realizar para si próprio. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que nós vivemos numa sociedade onde ou todos passarão bem e terão uma vida boa, ou nenhum de nós terá uma vida boa. Quer dizer, a nossa função não é ficar isolado dessa sociedade. É por isso que as pessoas que se isolam, né, são chamadas de esquizoparanoides ou esquizofrênicas. Notem que as pessoas que são inimigas da sociedade, que não querem saber nada com ela, que não fazem nada
pelos outros, pela sociedade, às vezes nem pela própria família, pelos pais, pelos filhos, etc., são pessoas isoladas, fora da sociedade. Isso mostra a doença. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar, não só no campo da teologia, como no campo, em outros campos, né, da filosofia, da ciência, houve pessoas que são verdadeiros, assim, teólogos na maneira de encarar a vida. Então, a parte da filosofia se assemelha muito à parte da teologia, como a ciência verdadeira, né, do universal, se assemelha também à teologia e essa filosofia teológica. Então, a base é tudo teologia, compreende? Tudo que se faz é relacionada com o ser divino, queira ou não queira. Então, veja esse pensador alemão. Max Scheler. Max Scheler, o que ele escreveu era muito assim ligado, sem ele ser teólogo, ligado, portanto, à teologia. Veja o que ele escreveu. Existe um mundo real e objetivo de valores e essências eternas que se captam intuitivamente. Ele viveu no século XIX, né? Então, notem que nunca um pensador, por exemplo, um filósofo, ele fala algo que não tenha relação com a teologia ou com a ciência. Então, se nós queremos fazer uma ciência que não tenha filosofia ou teologia, não é uma ciência, é algo falso. Veja em segundo lugar o que ele falou. O belo, o bem e o verdadeiro existem a priori, extratemporais, necessários e independentes da experiência. Notem o que o Max Scheler falou aí, que a verdade vem do interior do ser humano. Então, como mostrei naquele esquema, o ser humano tem, na sua essência, guarda ainda uma perfeição incrível, guarda uma natureza ainda perfeita, como a que ele tinha quando foi criado. Agora, isso permanece na pessoa, de maneira que tudo o que existe vem do interior do ser humano. E se ele tem muita ética, se ele é um indivíduo honesto, então tudo que ele manifesta é ético, é perfeito, é de uma alta perfeição, portanto. Veja em terceiro lugar. Metafísica é antropologia e teologia, pois o problema do homem implica o de Deus. Max Scheler uniu o campo racional ao emocional. Então notem que ele fez a mesma coisa que o Hegel fez, né? O Hegel, ele estudou teologia mesmo. Então ele mostra, o Hegel, né, que é necessária essa união do elemento filosófico com o teológico. E o Max Scheler fala a mesma coisa, que metafísica é antropologia e teologia, que não se pode analisar um problema do ser humano que não tenha relação com o problema do ser divino. Eu quero dizer que esse autor alemão, né, Max Scheler, ele é muito semelhante ao nosso trabalho, porque notem que ele fala do bem, do belo e do verdadeiro, né, que existem a priori. Quer dizer, nós não somos criados para fazer isso. Nós somos, na essência, o bem. Nós temos toda a bondade do ser divino, toda a beleza e toda a verdade. Agora, o ser humano, por causa da inveja, né, da teomania. Teomania é querer ser Deus no lugar do verdadeiro de Deus, o que é impossível. E querer ser grande, grande demais, então o ser humano perdeu, né, essas prerrogativas. O grau de doença se mede pelo tamanho da cegueira que o indivíduo tem em ver seus problemas, de maneira que, sem a visão das dificuldades, não haverá uma verdadeira vida. Então, aqui é aquela questão que o único caminho para o equilíbrio, para a sanidade, a saúde, para o bem-estar, é o de aceitar e enxergar os problemas que se tem. Ou seja, quanto mais arrogante uma pessoa, menos ela aceita se ver, mais doente ela é.
E do outro lado, o indivíduo mais humilde, que é aquele que mais aceita se ver, consequentemente é o que é mais são e tem mais saúde física também. Então, o Dr. Kepp escreve aqui no livro que toda a humanidade está empenhada em se destruir, no sentido de negar todo o bem e acabar com o trabalho divino no universo, por causa dessa inveja portentosa que a leva para a aniquilação. Então, uma das descobertas do Dr. Kepp é a inveja que nós temos do próprio Criador. Então o ser humano quer acabar assim com a natureza, os animais, as plantas, os rios, os mares e com ele próprio por uma inveja que ele tem de todo o bem que existe no universo. Isso é uma atitude inconsciente que precisa ser conscientizada para que possa ser controlada. E temos aqui na página 33, o homem é um ser entrópico que organiza sua própria destruição. Quando se fala que o tempo voa, o correto seria dizer: ele para, imobiliza e impede a verdadeira existência. Praticamente, o tempo elimina tudo. É interessante isso, porque a gente costuma ver o tempo como uma entidade real, mas como em essência somos criados em ato puro, na verdade, a gente não deveria sofrer esse efeito do tempo que a gente vê mais como uma deterioração das coisas. Então, se o ser humano, ele, pela patologia, se inferioriza, ele cai nesse processo de deterioração, doenças, problemas psíquicos, destruição da sociedade, da natureza. Enquanto que se ele se mantém assim na consciência, aí ele, na verdade, não sofre tantos esses efeitos, né? O ser humano não quer ver seus erros porque deseja se destruir. Então, aqui mostra que o ser humano, na verdade, quando não escuta uma interpretação, quando não quer aceitar um feedback, uma crítica, uma consciência de alguma forma, é porque, na verdade, quer continuar com aquela atitude ruim que ela está tendo para poder se destruir. Por exemplo, a pessoa corrupta, se não aceita a corrupção, é porque quer continuar. A pessoa que bebe demais e fala que está tudo sob controle, porque quer continuar com a bebida. E na hora que a pessoa aceita uma consciência, é porque ela, na verdade, ela vai ter que tomar uma atitude e melhorar. Por isso que a pessoa fala que a consciência tira o prazer dela, né? No capítulo 3, na parte C do livro Terra, Planeta Ilusório, Kepp diz assim: a vida está em nós, sem nós. E, assim como a nossa conduta finita comprova a existência da infinita. Então, Kepp fala muito aqui que o ser humano, ele faz uma privação, ele fez uma privação do eterno, que o tempo e o espaço são uma privação que o ser humano se colocou em relação ao eterno e ao infinito. Imaginem vocês, nós seres humanos, na nossa criação original, não sofrendo dessas limitações de precisar de tempo para fazer as coisas, ou de existir uma ideia de passado ou de futuro, ou mesmo de não podermos estar em vários lugares ao mesmo tempo, termos que despender uma energia enorme para conseguirmos andar alguns quilômetros, e todas essas dificuldades que o ser humano se colocou. Isso tudo parece muito teórico, né? Parece algo assim muito imaginário, mas é justamente o contrário. A nossa realidade era para ser essa. Na base é a eternidade na eternidade que nós estamos. E esse tempo e espaço que nós estamos vivendo é totalmente ilusório, ele é passadiço. Portanto, a única coisa que nós podemos saber que é real na nossa vida, na nossa existência, são as nossas ações boas, a nossa ação na verdade, na beleza e na bondade. Só isso, só quando nós estamos nisso, pensando que é certo, sentindo que é bom, e realizando o bem ao próximo, é que nós estamos
verdadeiramente vivendo a nossa existência, vivendo no eterno. E é isso que nós vamos levar pela eternidade. A Cláudia comentou, né, que a questão do ser humano ser assim infinito, quer dizer, acabar, envelhecer, morrer, mostra a existência do infinito nele também. Porque essa é uma ideia que a filosofia antiga tomou e que é uma teologia também. Veja que o finito, né, o que acaba, não pode existir senão no que não acaba. Então é a mesma questão da corrupção. A corrupção pode corromper o que existe, que não é corruptível. Então, algo que começa a se corromper só pode existir naquele elemento que tinha uma certa integridade. É algo difícil de captar, mas é captável se a pessoa quiser. Então, eu queria mostrar aí uma frase importante, veja. Não fazer o bem ou realizar o mal é idêntico à corrupção. Isso no meu trabalho Terra, o Planeta Ilusório, eu quero dizer essa questão porque o ser humano, ele resolveu se afastar do bem, né? Do belo e da verdade. Então ele entrou na corrupção. Agora, para ele evitar então entrar demais na corrupção, então ele tem que fazer o bem, tem que se forçar a sair desse campo que ele escolheu. Então, note, né, quando a Bíblia, por exemplo, fala de Adão e Eva, né, que não quiseram ficar com Deus, com o paraíso que tinha, etc., quer dizer, eles não quiseram ficar naquele nível altíssimo de existência. E nós, então, o tempo todo passamos para tentar voltar nesse nível. Então, esses grandes autores, né, santos e gênios e talentos, etc., eles trabalham e fazem um esforço muito grande para a humanidade retornar a esse mundo maravilhoso que, inclusive, foi chamado de utopia, né? Thomas More, que era um inglês, ele fez um livro chamado Utopia, que ele mostra essa possibilidade. E outros autores escreveram A Nova Atlântida, etc., para mostrar que é possível voltar a esse mundo. Então veja um desses autores. Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino era um monge, né? Um monge dominicano, que no século XII ele fez um livro enorme chamado A Suma Teológica. Agora, ele fez então a união da filosofia, na ideia dele, né? Da filosofia com a teologia. Veja o esquema, o que ele fala. A primeira verdade é realizada por uma luz natural no espírito. Compreende? Então ele quer dizer isso, que afinal de contas, tudo o que existe é a priori, porque vem do ser espiritual, vem do interior. Então a verdade, a verdadeira realidade está dentro do ser humano quando ele não deturpa. Agora, se ele perceber a deturpação que ele faz, e é o trabalho nosso, né, de psicopatologia, de psicanálise integral, é fazer o ser humano tomar consciência da inveja que ele tem, inclusive do ser divino, para ele voltar nesse bem eterno que ele deixou aqui na Terra. Por isso ele é doente, ele é infeliz, por causa disso. E ele pode retornar através, então, dessa ciência integral. Veja, em segundo lugar, o que ele falou. A verdade filosófica não está em contradição com a teológica. Isso eu sempre falo nesse sentido de que Deus, né, são três pessoas, né, Pai, Filho e Espírito. Então, no ser humano, tem três elementos, que é o sentimento, o amor, que seria o Pai, a verdade, que seria o Filho, né, Cristo, e o terceiro elemento, que são as artes, que é o Espírito, também pode ser identificado com a experimentação. Então, os três elementos têm o mesmo nível. Quer dizer, teologia é também filosofia, teologia é filosofia e ciência. Ciência tem que ser filosofia e teologia, assim como filosofia tem que ser teologia e ciência.
De maneira que uma verdade num campo é idêntica de outro campo, os mesmos princípios que tem a biologia, tem a filosofia, tem a antropologia, tem todas as ciências. Veja em terceiro lugar o que Tomás de Aquino escreveu. O ser divino criou tudo do nada. Aquino foi o maior pensador teólogo da humanidade. Agora, na minha opinião, eu acho que não pode criar alguma coisa do nada, mas tudo foi criado do ser divino, compreende? Então, os gregos falavam da questão do panteísmo, né? Que havia essa ideia que o ser divino era uma emanação da essência divina. Não é bem uma emanação da essência divina, mas o ser humano é, vamos dizer, entre aspas, né? Ou entre parênteses, ele é uma emanação do ser divino, porque tudo que existe é uma emanação de Deus, porque ele não pode tirar algo do nada, tira dele. Então tudo que existe é algo do ser divino. Por isso que o ser humano, se não voltar a essa questão divina, ele não será feliz, não será completo. Vamos ver agora, né, os comentários. E na página 85 temos o visível, orgânico, é mais o irreal, e o invisível, psicológico, mais o real. Aqui nós podemos, por exemplo, dar um exemplo. Se a gente trabalha mais para ganhar dinheiro e assim satisfazer todos os nossos prazeres sensoriais, achando que isso é felicidade, na verdade isso é uma inversão. Agora, se nós trabalhamos assim, pensando em desenvolver a sociedade, trazer bem-estar para os outros, ter o conhecimento científico real, ligado aos universais e ao Criador, aí nós estamos mais de acordo com a nossa essência. E é aí que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. O elemento mais próximo da eternidade, sem dúvida alguma, é o amor. O primeiro resultado da ressonância escalar na vida do ser humano. Então, o amor é o elemento mais característico da essência humana e, consequentemente, também das pessoas que existem e já existiram de maior valor na nossa civilização, sejam os santos, os grandes cientistas, artistas, filósofos. Então, vendo essa falta de amor que existe hoje no nosso mundo, nós podemos perceber o quanto nós estamos afastados dessa nossa natureza original. O Dr. Kepp escreve aqui, né? Quando se fala em buscar a felicidade, o ser humano não quer perceber que a deixou para trás. Mas assim como já a usufruiu, um dia poderá voltar a ela. Então essa questão, né, que nós pensamos que a felicidade está em algo que nós ainda vamos fazer, vamos conseguir, e não, que nós rejeitamos a todo momento a felicidade, o sentimento de afeto, a conduta ética, e isso nos causa infelicidade. Portanto, a felicidade é uma questão de aceitar o bem que nós já temos, e não de procurar lá na frente. E esse bem não pode estar mesmo na frente porque nós o deixamos para trás. O homem não deveria estar subordinado à lei da entropia, se seguisse sua existência inicial espiritual. Então aqui o Dr. Kepp fala dessa lei da física que se chama entropia, que tudo na natureza chega ao caos, chega à deteriorização. Mas ele fala que o ser humano não deveria ser incluído nessa entropia, nessa lei da física, mas pela escolha de querer destruir o próprio bem, o bem que recebeu, destruir a si próprio, o ser humano também entrou nesse círculo da entropia. Então eu queria mostrar aqui, podemos ver, por exemplo, o que acontece com quem começa a usar drogas. Essa menina, aqui ela tem 16 anos, e aqui, com o passar dos anos, aqui vemos o que aconteceu com ela. Então podemos ver que é a própria pessoa que escolhe estragar todo o bem que ela recebeu no início da vida. As implicações que esse parágrafo tem para a ciência da física, por exemplo, são impressionantes. Notem, os senhores, o seguinte, que o Dr. Kepp fala aqui. A questão do tempo e do espaço é idêntica à do mal, no sentido de ser a privação ao bem.
podemos dizer que eles são também uma supressão ao eterno e ao infinito. Então, o Dr. Kepp é o primeiro filósofo que eu conheço que define o tempo como uma privação ao eterno e o espaço, uma privação ao infinito. Esses conceitos transportados para a física nos mostram como que a física está enclausurada em ideias completamente materialistas. Para terminar o programa, eu queria mostrar mais uma vez o livro que nós usamos hoje, que é esse aqui, ó, Terra, o Planeta Ilusório, para mostrar para os senhores que os sofrimentos que o ser humano tem, uma vida, vamos dizer, passadiça, passageira, né? É uma vida assim que um dia irá de encontro a uma vida que não tem mais fim, que não é mais passadiça, né? Como se fala. Então eu queria pôr aí uma sentença. Liberdade é o processo de se libertar do livre-arbítrio. Então, o grande problema do ser humano é que ele quis fazer tudo à moda dele. Nota que o ser humano não quer fazer aquilo que deve fazer, aquilo que tem que fazer. Cada um inventa uma novidade, seja na música, seja na arquitetura, seja em qualquer campo. E não procurar ver que a verdade sempre é uma coisa só, que não existe duas verdades, que o bem, que, vamos dizer, a beleza, né, é sempre una, é sempre algo, assim, de uma só direção. Então, até a próxima. Até.